Boa tarde. Deixa eu tirar o fal. Boa tarde. Então, mais uma live do nosso desafio Advocacia Criminal também é lugar de mulher. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, a Patrícia Souza, inclusive a Paty já entrou. Ela é uma profissional muito qualificada, há muitos anos está no mercado de trabalho falando sobre carreiras, sobre produtividade, sobre comportamento. E é exatamente sobre isso que eu convidei ela para conversar hoje, pensando naquele conteúdo interdisciplinar que foi a nossa proposta do desafio, porque além de conhecimento técnico, nós também precisamos de conhecimento que nós não aprendemos muitas vezes nos bancos da faculdade, nem nos cursos que nós fazemos, né? Então, se conhecer a sua personalidade, as questões de comportamento faz muita diferença na nossa carreira. Então, sem mais delongas, eu já vou chamar. Oi, meu Ô, amor, tá me escutando? tô arrumando aqui o fone. Tudo bem? Tá me Deixa eu escutando arrumar bem? meu telefone também para ficar mais alinhadinha aqui. Tô te escutando muito bem, quero te agradecer. Eu sei que tu tá aí correndo com o teu curso maravilhoso, que eu já me inscrevi, inclusive. E, mas quero te agradecer a tua disponibilidade, como sempre, né, Paty? Tu tá sempre super disposta a nos ajudar a dar essa palavra de incentivo que eu acho que é a tua marca registrada. E, e como eu estava falando para o pessoal, quando nós pensamos no desafio da advocacia criminal também é lugar de mulher, é por uma série de questões, né? Primeiro, porque março marca a luta pelo direito das mulheres, e eu acredito que falar sobre mulheres que estão desenvolvendo suas carreiras em nichos que são eminentemente compostas por homens também é muito importante, porque nós, de certa forma, nós temos esse espaço, essa voz, e muitas vezes algumas mulheres também, em razão de alguns receios, enfim, de tudo dessa herança que a gente tem nessa sociedade patriarcal, acaba não desenvolvendo muitas vezes uma carreira num núcleo, numa área que tem esse amor, essa paixão em razão dessa insegurança que muitas vezes é plantada na nossa cabeça. Então, a proposta do desafio também foi essa, sabe? De desmistificar isso, de trazer muitas mulheres que estão trabalhando e também de se conhecer, conhecer suas limitações, mas mais do que isso, mais do que conhecer as limitações, é saber que com muito estudo, com muito esforço, com muita dedicação, qualquer pessoa pode exercer a carreira que de fato está se comprometendo para exercer, né? Então, e como eu estava falando ali no post do nosso feed, nós, na advocacia criminal, nós enfrentamos situações muito graves, né, muito complexas, que envolvem muitas vezes a liberdade dos nossos clientes. Nós trabalhamos muito diretamente com a família deles. Então, e muitas vezes nesse embate com algumas autoridades, né, polícia, magistrados, promotores de justiça. Então, são situações que geram um alto grau de estresse no advogado, porque muitas vezes o advogado, especialmente na área criminal, ele também é estigmatizado, porque muitas pessoas entendem que por a gente estar defendendo uma certa pessoa, uma certa situação, que nós também estamos sendo condizentes com a criminalidade, o que não é verdade, né? Mas nós sabemos que tem esse preconceito e falar sobre isso realmente joga luz na nossa escuridão, sabe? Aliás, falar cura a alma, né, Patrícia? Então, é nesse contexto que eu te chamei para a gente conversar e já vou te passar a palavra para tu se apresentar. Eu quero que tu conte também um pouquinho de como que tu chegou a ser essa profissional que tu é hoje e a gente vai entrando no tema conforme as coisas vão fluindo, né? Porque é muito bom conversar contigo sempre.
Ah, que bom, obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Segundamente, muito obrigada pelas palavras, né? Fico muito feliz sempre de participar e eu gosto de participar. Primeiramente, gosto de falar com pessoas, né, sobre esses assuntos, trocar ideias, faz muito parte do meu trabalho, mas eu entendo que não só na Mês da Mulher, sempre a gente precisa sim falar sobre essas questões de insegurança, tanto que, né, nesse curso que tu estava falando, no mini curso que Sim. eu pensei de trazer como presente para as mulheres mesmo, sem nenhuma venda, nada, que é realmente trazendo a questão da insegurança, porque é uma coisa muito comum em várias áreas. E eu, né, não sou de carreira, né, advogada, mas também na parte corporativa a gente passa por muitas questões, exatamente como tu falou, né, patriarcais, enfim, nas quais inclusive a nossa qualificação é colocada em xeque por sermos mulheres. Então essa insegurança é importante que a gente, muito mais do que olhar para fora, que a gente olhe para dentro e a gente comece a entender a nossa trajetória, as nossas qualificações, principalmente que não é sorte, não foi não foi uma ajudinha de ninguém que fez a gente chegar até aqui, mas foi, como tu falou, pelo nosso esforço, pelo nosso estudo, porque a gente realmente fez por merecer. A gente tem essa questão, tem um monte de coisa envolvida nisso, mas antes da gente entrar, então eu vou falar um pouquinho de mim. Como a Rê já falou, meu nome é Patrícia Souza, eu sou estrategista de carreiras. Eu estou já há 4 anos com a minha consultoria de desenvolvimento humano. Eu estudo muito a parte feminina, muitos comportamentos femininos, mas eu também atendo homens e faço também eventos corporativos, então que não não são exclusivos para mulheres. Eu trabalhei quase 20 anos na carreira corporativa, por isso eu sei que existem muitas questões, muitas situações nas quais a gente tende a ser melindrada, tende a ser silenciada, tende a ser ignorada, porque nós somos mulheres. Então, quando eu digo que a gente tem que olhar para dentro e entender dentro da gente, dentro da nossa mente, qual é o nosso lugar de direito, qual é a nossa fala de direito, para que quando aconteçam essas questões, a gente esteja com isso muito organizado na nossa cabeça e saiba como reagir, que era isso que acabava acontecendo comigo muitas vezes em mesas de negociação, que a gente vai falar semana que vem, né, sobre negociação no meu perfil. Porque é isso que acontece. Eu entendo, assim como tu falou ali, né, de pessoas que tentam melindrar vocês no momento do trabalho. Eu passei muito por isso, muitas vezes, assim, de enfrentar fornecedores fazendo grandes negociações de valores muito altos, e tu pensa que nesse nível tu não vai alcançar mais pessoas que queiram fazer analogias bobinhas ou até certos assédios no meio de uma negociação. Mas isso é errado, porque as pessoas, infelizmente, nem sempre têm boa fé, né, Rê? Muitas vezes agem de má fé e querem te desestruturar mesmo. Imagina uma advogada ou um advogado que está lá para falar sobre o seu cliente, defender o seu cliente. Eu entendo que ele, ela precisa estar com o nível racional o mais alto possível. E quando a nossa emoção acaba aumentando demais, aí que dá o branco, aí que a gente não lembra mais a resposta, aí que a gente perde o argumento. Por isso é muito importante esse tema que tu trouxe para essa live, que é da inteligência emocional. Muito do meu trabalho de estratégias de comportamento para as carreiras é com base nisso. Para a gente baixar o nível emocional, ferramentas para a gente baixar o nível emocional e conseguir usar mais a razão nos momentos que a gente precisa. Então, como tu disse, é essencial isso. E quanto mais a pessoa entender que ela pode ser a melhor tecnicamente, pode ter as melhores pós-graduações, cursos de extensão, pode ter ido para Harvard fazer as coisas. Se ela não conseguir segurar ali a inteligência emocional no momento de alto estresse, ela não vai conseguir acessar nenhum desse conhecimento na mente dela. Por isso é tão importante que a gente tenha aí a nossa mente treinada para conseguir buscar as ferramentas de inteligência emocional na hora necessária.
É completamente acertada isso que tu fala, porque especialmente nesse contexto, trazendo, claro que a gente poderia falar sobre o universo, né, Paty? Poderia falar sobre essa nova geração que nós estamos enfrentando, por incrível que pareça, hoje eu me coloco na condição de escolher algumas pessoas para trabalhar comigo e até há pouco tempo atrás, ou muito tempo atrás, a gente que não quer, né, dar o braço a torcer que vai ficando velha, mas até um tempo atrás era a gente que se colocava para trabalhar e hoje eu vejo o quanto é desafiador, né? Em vários aspectos, nós avaliarmos as pessoas, especialmente quando tu vai trabalhar com ela, porque hoje no Brasil, a nossa jornada de trabalho no Brasil ela é muito extensa, né? Então, muitas vezes a gente passa mais tempo com as pessoas que nós trabalhamos do que com a nossa família. Mas trazendo dentro desse contexto, né, da advocacia criminal, tu tens muita razão quando tu fala sobre esse embate, sabe? Porque e isso, claro, tirando desse contexto do machismo, que eu acho que nós, aos poucos, e com muito diálogo, e com muita conversa, e com muitos eventos que a gente tem feito, os homens eles já estão se portando de uma maneira diferente. Eu sei que tem muito problema, mas eu também sei que a nossa geração, pelo menos os nossos amigos, ali, os nossos colegas, os guris, eles já, sabe, eles já exercem, eles já fazem esse exercício, assim, de deixar de lado esses pensamentos, né? Mas quando, por exemplo, quando nós estamos no atendimento dos nossos clientes, ou um cliente vai preso, por exemplo, em que a gente vai atender numa delegacia, muitas vezes tu tem aquele embate que, claro que não é que isso não aconteça com os homens. A gente sabe que os homens têm os desafios deles, têm as necessidades deles, e cada vez mais eu tenho olhado para isso com cuidado, porque quando eu comecei a estudar a fundo sobre feminicídio, eu comecei a detectar alguns comportamentos comuns entre os agressores, sabe? Mas a saúde mental masculina é, de repente, uma conversa para outra live. Mas o que eu quero te dizer é que, muitas vezes, aquela autoridade que está ali cumprindo a competência dela, né, fazendo o trabalho dela, ela vê o advogado como aquela pessoa que está atrapalhando ela de cumprir, ter um êxito naquele trabalho que ele está se propondo. E muitas vezes acontece esse embate, e quando é uma advogada mulher, daí se dá das formas mais variadas e preconceituosas que tu possa imaginar. É muito engraçado, porque eu sempre conto isso nas palestras e nas lives que eu faço, que teve uma oportunidade numa delegacia em que a pessoa ficava perguntando: nossa, mas eu te conheço de algum lugar, e daí a outra advogada disse: mas será que não é do Tinder? E o policial com uma aliança gigante, assim, porque na verdade ele estava tentando constranger a advogada, fazer, sabe? Mas eu te conheço de algum lugar. Da onde que é conhecer? Sabe, de uma situação vexatória, de uma situação constrangedora. Ou se não, chegou a advogada, que bonita, para brilhantar. Tem muitas vezes que a gente sabe que esses elogios até é uma certa forma de quebrar o gelo, enfim, mas isso gera uma insegurança tão grande, especialmente quando a gente é mais jovem, porque tu tá ali, né? Eu mesma, eu me formei com 24 anos, imagina. Eu com 24 anos, sabe, tipo, era uma criança. Teve uma oportunidade que eu fui numa delegacia de calça jeans e camiseta e eu quase não consegui conversar com o meu cliente. Inclusive, foi uma das vezes que eu mais tive um estresse. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, tomando eu por base, eu sei que tem muitas pessoas que têm uma racionalidade muito mais concreta, assim, são pessoas mais frias, mas eu sempre fui uma pessoa que eu tive que buscar esse autoconhecimento e entender por que esse embate me causava uma fúria, sabe? E eu fui percebendo com o passar do tempo que era exatamente essa desestabilização que a pessoa procurava,
sabe? Uhum. Porque no momento que tu tá ali se colocando, né, dando essa... Porque quem advoga na área criminal sabe que a gente, assim, ó, se doa 1000%, porque cada caso, é uma família, é uma mãe, é uma esposa que tá ali desesperada, sabe? Independente, sem julgamento, assim, independente do que o nosso cliente tenha feito. Então, a gente se doa demais. E essa doação que a profissão necessita acaba envolvendo, de certa forma, uma emoção. E eu acho que é esse cuidado que a gente tem que falar, né? Eu sei que tu é uma consultora, não é uma terapeuta, mas eu sempre digo que a gente estudar sobre certos temas e falar sobre certas coisas, tu traz para a racionalidade do teu cérebro algumas questões que muitas vezes, se elas ficarem implícitas, se elas ficarem no inconsciente, a gente acaba tendo reações que são contrárias àquilo que a gente sabe que tem que fazer, né? Uhum. Então, no momento que tu entende que é do jogo aquele embate, aquele enfrentamento, e tu começa a entender que as pessoas realmente estão buscando que tu perca a tua capacidade de lidar com as emoções, tu acaba vendo as coisas de uma outra forma. E é isso que eu queria te perguntar. De fato, qual é o conceito de inteligência emocional? É simples assim? É esse conceito que a gente vê em muitos livros que diz é a capacidade de lidar com as emoções? Ou é algo que, de repente, a gente tenha que buscar mais, assim, um autoentendimento sobre si? Qual é a tua opinião sobre isso? Antes de entrar exatamente no conceito, tu falou uma coisa muito interessante, assim, que realmente a gente tem que entender que às vezes, como eu falei lá no início, né, às vezes a pessoa quer te desestruturar e é importante saber que, então, não é estratégico deixar que a pessoa me tire a capacidade de ter o melhor funcionamento da minha mente, né? Para mim, inteligência emocional, eu gosto muito de dar um exemplo, fazer uma analogia com o carro. Eu sempre faço essa analogia porque eu acho ela bem interessante. Nós somos feitos de sentimentos, né? Emoções e racionalidade. E as duas coisas fazem parte de ser humano, né? E até vou dar um exemplo como é que as duas partes são muito importantes para as advogadas nesses casos que tu citaste ali. E aí no carro, por exemplo, para mim a emoção é o acelerador e a razão é o freio. É importante que a gente conheça e saiba usar os dois. Quando a gente está começando a dirigir, né, na minha época não tinha esse negócio de câmbio automático, então a gente tinha que fazer ali a embreagem e o freio, e muitas vezes o carro apagava, porque a gente não sabia o quanto usar de cada um dos pedais, né? Então, a inteligência emocional é isso, é saber quando que eu acelero, quando que eu uso os meus sentimentos, minhas emoções, e quando que eu uso o meu racional. No carro, se a gente só acelera, a gente vai parar num poste, porque não vai conseguir controlar o tempo inteiro. Ou seja, se a gente só usa as nossas emoções, uma hora vai dar um problema, a gente vai perder o controle. No carro, se a gente só usa o freio, a gente não sai do lugar. E se a gente só fica só racional, talvez falte aquela motivação, falte aquela coisa humana mesmo, que faz a coisa valer a pena ter sentido. Por exemplo, quando tu diz ali, né, que se envolve com os clientes, né, com as pessoas que vocês vão defender, é muito importante, por exemplo, eu entendo, trabalhar numa questão empática nessas situações, que tu mesmo falou, né, com a família, com a própria pessoa que tu tá defendendo. Eu entendo que a empatia é uma coisa muito importante. E as pessoas que usam bem as suas emoções podem aproveitar isso no processo empático. Quando, ao mesmo tempo, a mesma pessoa, na mesma situação, não, mas eu preciso agora entender, vou ter que deixar minha emoção um pouquinho de lado aqui para entender qual é a melhor forma, qual é o melhor argumento para eu defender essa pessoa da melhor forma possível. Então, talvez se eu ficar pegando o meu sentimento, levando aquilo para minha casa, sofrendo com aquela situação, porque eu entendo que são situações, só vão te procurar, infelizmente, quando tiver um problema. Ninguém vai procurar um advogado criminalista para dizer, minha vida tá ótima. Não existe isso, né? Então,
tem que saber lidar com essa emoção, saber ser empático, saber ver a pessoa como um ser humano, se importar com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo trabalhar o seu afeto, não se afetar por isso, saber lidar com isso de forma profissional. E isso é a inteligência emocional. Quando que eu vou usar a minha emoção para fazer o melhor atendimento possível, na parte de acolhimento, na parte de entender a visão do outro, na parte de, né, de entender alguma coisa que talvez eu não faria, mas como que a pessoa pensa, como que é a situação dela, e ao mesmo tempo o racional, bom, agora isso é profissional, vou para minha casa, vou viver minha vida, vou ser feliz, porque amanhã tem um novo dia, eu preciso estar descansada, tranquila. Então eu entendo que quando a gente usa bem cada um desses aspectos, a nossa vida profissional chega num próximo nível. Porque imagina só a advogada que vai ficar todo dia indo para casa, nervosa, chateada, estressada, assim como o médico, por exemplo, né? Nessa situação de pandemia aí, quantas coisas difíceis o pessoal está vendo. E é importante poder chegar em casa e desligar um pouco daquilo e não se afetar, apesar de todos sermos humanos, né? Mas a gente tem que entender, usar um pouco do racional e não. Eu digo que as nossas emoções é como um balão. Quando a gente tem que estar com o balão sempre por aqui, sempre com o fiozinho aqui. Senão a gente se a gente deixa o balão correr uma hora, a gente não consegue mais pegar ele. E as nossas emoções também são assim. Quando a gente não consegue trabalhar muito bem elas, quando vê a gente já está fora de si. Enquanto quando tu tá sempre procurando, opa, peraí que o balão tá subindo, deixa eu puxar ele um pouquinho para cá. Isso é usar o racional, né, Rê? Exatamente. E tu sabe que essas questões de se desvestir, né? É o que eu digo, eu tenho estudado muito. Na verdade, quando eu entendi que o meu sucesso não dependia tão somente do estudo de partes técnicas, eu passei a estudar muito sobre autoconhecimento, sobre comportamento, até porque eu acho que a gente se analisa sempre com o chicote na mão, né? Como a gente diz. Mas eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Eu sempre procurei, todos os dias eu me acordava durante muito tempo, pensando o que eu preciso fazer para melhorar, para me tornar a minha melhor versão. E daí eu fui buscar isso nos livros e colocar em prática na minha vida, sabe? E eu sempre tive comigo a questão da humildade. As pessoas podem me falar que eu sou um monte de coisa ruim, mas que eu sou arrogante seria uma injustiça, porque eu sempre procurei me desvestir muito desse glamour, muitas vezes, que envolve a nossa profissão, sabe? Desse ego, porque se tu volta para casa e a gente vai conversar com a minha mãe, por exemplo, nossa, olha, mãe, tu não tem noção, a gente fez uma série de lives, teve não sei quantos feedbacks, as pessoas falaram, no geral, ela vai entender e ela sempre foi uma grande motivadora, mas ela não sabe muito bem o quanto isso significa, ou daqui a pouco, nossa, eu fui lá, fiz uma sustentação oral num tribunal superior, sabe? Eu sempre busquei, quando eu chegava perto deles, da minha família, ser filha, ser irmã, sabe? Da mesma forma como hoje eu chego em casa e eu passo o dia inteiro falando com as mulheres, falando sobre os nossos desafios, falando sobre as questões da filosofia feminista, mas eu chego em casa e eu, de certa forma, sei me desvestir dessa personagem que faz parte da minha vida para ser esposa, para conseguir... Não, pode deixar. Eu não gosto muito de fazer trabalho doméstico, né, Paty? Mas hoje, por exemplo, eu disse para o Felipe, não, pode deixar, ele está trabalhando, foi viajar a trabalho. Quando eu chegar em casa, eu faço a janta, sabe? Tentar, de certa forma, compartimentar essas questões, porque senão, isso que tu falou é muito verdade. Eu nunca vou me esquecer, teve um dos poucos processos, talvez é o único processo aqui do escritório que a gente defenda um caso de homicídio, que é o de uma mulher. E daí o processo tem todas as fotos dela, né, na perícia, morta, enfim, com vários detalhes.
Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu levei aquele processo para casa e no meu quarto tem uma bancadinha, assim, fica meus livros e é o meu cantinho de estudo. E eu deixei o processo lá. E daí eu dormia e me acordava e olhava para aquele processo e disse, gente, isso não vai dar certo. Porque teve algumas noites que eu sonhei com as fotos que Uhum, estavam ali, sonhei com o que estava acontecendo, sabe? E uhum, daí, daquele momento em diante, eu aprendi, eu disse assim, ó, tem algumas coisas que podem entrar dentro dessa minha privacidade, dentro desse meu mundo, que é ali com a minha família, que é na minha casa, sabe? No momento que tu tá com todas as tuas armaduras, né, deixadas de lado, e tu só precisa ser a Renata, tu só precisa ser a Patrícia, né? Tu só precisa ser uma pessoa normal, porque muitas vezes a gente se perde nesse não glamour, mas nessas emoções que envolvem a nossa profissão, sabe? E nesse aspecto foi algo que eu acho que de fato eu consegui praticar e alguma forma de desapegar no seguinte sentido. Muitas vezes, no início da minha carreira, quando eu chegava em estabelecimento prisional, e não é que eu tenha ficado fria agora, tá? Não é que eu tenha perdido a capacidade de me sensibilizar com algumas coisas. Mas no início da carreira, eu ficava mortificada de ver o estado que é o sistema prisional aqui no Brasil. Eu saía com o coração assim, ó, dilacerado. Independente do que aquela pessoa fez, a pena seria privativa de liberdade, não uma total ausência de dignidade humana como nós temos. Hoje, talvez eu seja mais acostumada, sabe? Da mesma forma que muitas vezes, teve uma vez que eu cheguei numa delegacia, um cliente meu que tinha problemas mentais, ele estava algemado na triagem, todo feito xixi, cocô, todas as necessidades ali naquele espaço, sabe? Então são coisas que tu olha assim, que tu se choca, e eu tinha isso comigo, eu ficava extremamente sensibilizada, e com o passar do tempo eu fui me acostumando com isso, me acostumando, e hoje eu sei da nossa realidade, mas de certa forma eu aprendi a controlar isso. Mas até uhum. chegar nesse nível há um sofrimento, né? E por É, isso que eu é fico pensando. é a dor do crescimento, né? É, Sabe quando a gente cresce exatamente. muito rápido quando a gente é novinha, que tinha dor do crescimento? Algumas pessoas sentem isso. E é um pouco isso. É a dor de entender a situação, de saber como reagir com a situação. Teve algumas coisas que tu falou que eu gostaria de salientar, se tu me permite. A Claro, já vou te primeira, devolver a palavra. a primeira eu achei muito legal. Quando tu falou da questão de eu notei que quando eu levei aquela desgraceira toda lá pro meu quarto, aquilo não deu certo. Isso é uma coisa muito, não o fato em si, o que aconteceu, o homicídio, óbvio que não, mas é Sim. muito interessante, muito legal tu conseguir se perceber. Porque muitas pessoas fazem no seu dia a dia coisas que deixam elas chateadas, tristes, não produtivas, empacadas literalmente, e elas não se dão conta daquilo. Tu poderia sim continuar levando processos mais difíceis pro teu quarto, não dormindo bem, outro dia ficando super cansada e não se dá conta disso. E manter esse comportamento. É muito importante que a gente veja o que dá certo pra gente, mas o que também não dá certo. E mudar esse comportamento, como tu fez. Não vou, já sei que esse tipo de coisa eu não vou trazer aqui pro meu quarto ou pra minha casa, enfim. Isso é ponto para Renata. Então, isso quer dizer que realmente é alguém que está se observando. Mas uma outra coisa que tu já falou mais de uma vez na live, e que é muito comum quando a gente fala de inteligência emocional, e é uma bandeira que eu levanto, assim. Parece que quando a gente vai ter então essa inteligência emocional, a gente vai passar por um portal assim mágico e a gente vai virar um Buda e não vai sentir mais nada, né? Quando na verdade nós continuamos seres humanos, homens e mulheres com suas particularidades e suas personalidades,
Mas a gente sabe controlar e entender quando é melhor usar cada coisa. Mas tem um vocabulário que é muito comum as pessoas falarem, e que 2 vezes tu falou, não é que eu seja fria, não é que eu esteja fria. Parece que quando a pessoa usa mais a racionalidade, a pessoa é fria. E aí eu vou explicar para o pessoal que vai assistir aqui com a gente, que quando a gente tem uma ideia ruim sobre algo, por exemplo, eu não quero ser uma pessoa fria. Tenho certeza que tu, Renata, também não quer. Quando a gente tem uma ideia que não é a melhor sobre algo, a gente tende a se afastar daquilo. Então, se por qualquer motivo uma pessoa tem uma ideia de que quando ela usar mais o racional, ela vai ser fria, quando ela não se impactar por uma questão no seu trabalho, ela vai ser fria, ela vai, inclusive, sabotar as possibilidades que ela tem de aprendizagem, de crescimento, de mudança de comportamento, porque ela não quer ser fria daquele jeito. Por isso é tão importante, como tu falou no início, que a gente converse sobre inteligência emocional, que a gente explique para as pessoas o que é inteligência emocional, porque ninguém está esfriando aqui, ninguém está nada. Muito pelo contrário, tu está aprendendo a lidar melhor com as facetas do teu negócio, do teu trabalho. Assim como cada profissional tem as suas dificuldades, né, e particularidades da sua profissão. Seria insustentável e talvez tu pudesse ser a melhor advogada do mundo com a maior nível técnico, enfim, se tu não soubesse separar esses papéis, como tu falou, tu não ia conseguir ficar por muito tempo fazendo isso, porque ou tua saúde mental ia por água abaixo, tu não ia conseguir, ou tu não ia exercer a profissão com o teu potencial total. Então, como é importante a gente entender, não existe nada de quente ou frio. Existe aquilo que traz melhor resultado pra gente. Existe aquilo que dá certo para cada pessoa. Então, organizar esses conceitos na nossa cabeça é parte essencial para a gente conseguir fazer essas mudanças e esse crescimento profissional que todo mundo quer, né, Rê? Exatamente. E outro detalhe que eu vejo que isso, eu não sei, né, Paty, se de repente é com a maturidade que nós alcançamos isso com o passar do tempo, ou com essa busca, assim, que eu te falei que eu tenho e gosto muito de estudar sobre a área de vocês, né, sobre essa área de comportamento, porque eu também vejo que muitas vezes nós estamos numa geração em que se tornar, como é que eu posso explicar, muito racional, no sentido de compreender também que vão ter coisas que a gente não gosta, mas que a gente precisa fazer. Daí, vamos, de repente, encerrar o bloco. Bom, nós já conseguimos conceituar o que é a questão da inteligência emocional. Um segundo bloco. Buscando esse equilíbrio, né, da racionalidade, então, buscando esse equilíbrio da inteligência emocional para construir objetivos profissionais, né? Digamos, eu quero o que eu sempre quis, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo de funcionária de outras pessoas e outros advogados, e há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu montei o meu próprio escritório, porque era o meu objetivo, de ter o meu próprio escritório. E a partir disso, eu vejo que quando eu estava lá no mundo das ideias, pensando, nossa, mas como vai ser bom quando eu tiver meu escritório, porque daí eu vou poder fazer as coisas como eu quero, porque daí eu não vou me estressar, porque daí vai ser tudo lindo e vai ser um mar de rosas, né? Aí eu vou fazer só as coisas que eu gosto. Só que e daí, quando a gente vê, só que não, quando a gente se vê nessa realidade, tendo que gerir pessoas, gerir recursos financeiros, né? Gerir né? Estar ali em constante contato com os clientes, enfim, tudo isso que nós fazemos quando somos responsáveis pelo escritório, enfim, tem a carreira solo ali, que nem a gente diz, né?
essa relação da felicidade com o trabalho. E eu posso te dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, sabe? Porque eu não sei se é porque eu tive minha infância, nós fomos uma família, né? Meu pai era funcionário federal, era concursado, né? Então, embora nós tenhamos, nós, naquela época nós tínhamos uma vida boa, razoavelmente boa, mas eles não era aquilo dali pronto, né? Eu sempre digo assim, a porta da riqueza dele se fechou no momento que ele optou em ser concursado, né? Então, nós tínhamos aquela vida ali e ninguém tinha esse viés empreendedor, né? Eu e o meu irmão mais velho, e a minha irmã também, só que ela é da área de estética, mas nós três, no caso, saímos por emprego, né? Saímos de uma família de concursados para empreender. Então, a gente não sabia como que era, porque não foi da nossa criação. Mas eu vejo que muitas pessoas ligam essas questões do empreendedorismo com a liberdade e com a felicidade, o que está completamente certo, desde que nós também entendemos que estar feliz não quer dizer que tu não vai fazer coisas que tu não goste. E eu quero saber de ti, porque tu deve se deparar muito com essas situações, porque para que eu faça o meu escritório funcionar, eu tenho que fazer um monte de coisas que eu não gosto, né? E talvez aquelas coisas que eu menos gosto de fazer, talvez, não sei se seria exatamente assim, mas muitas das coisas que eu não gosto, talvez sejam as coisas que mais me trazem resultado para que eu possa fazer as coisas que eu gosto. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que o mundo não é um morango mesmo, né? E que a minha opinião é essa. Mas falando ali sobre trabalho e felicidade, tem muitos estudos que mostram que quanto mais a pessoa busca ser feliz, assim, que tem que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, mais infeliz ela é. Quando a pessoa está com aquela ideia fixa. Por quê? Porque a felicidade, só no conto de fada que existe, né? E foram felizes para sempre. E, na verdade, só existe isso porque não tem o volume 2 para ver depois que casou, depois que foi pro castelo, depois que conheceu a rainha que era sogra, o sogro, o cunhado. Senão, os felizes para sempre ia ruir por terra, né? E no empreendedorismo meio que é assim também. E aí a pessoa se preparou, e aí a pessoa montou o seu negócio e foi feliz para sempre. Né? Fez sua primeira venda e foi feliz para sempre. E, na verdade, assim, quando tu fala de liberdade, só né? Então... Peraí que cortou, acho que volta um pouquinho, Paty, porque cortou. Tá. Quando tu fala em liberdade... Quando tu fala em liberdade, é verdade mesmo, né? O empreendedorismo, quando a gente coloca o nosso próprio negócio, existe uma liberdade. Só que a liberdade pode cobrar um alto preço, dependendo do que a gente faz com ela, né? E muitas vezes, eu passei por isso, porque como eu falei ali no início, eu fiquei 20 anos praticamente no corporativo, e eu não fiz nenhuma faculdade Empreenda Agora, sabe? O que você precisa fazer para empreender. E eu tinha a ideia erradíssima, que era a minha visão de mundo, né? Era o mundo que eu vivia, que se eu fizesse extremamente bem aquilo para o qual eu me propus a fazer, por exemplo, eu era negociadora, depois eu fazia negociação de contratos de compra para a empresa onde eu trabalhava, e depois eu fiquei fazendo a parte estratégica de todo o departamento de compras. Então, se eu fizesse isso muito bem, todo o resto ia acontecer. Então, eu super me preparei, investi pesado em cursos, comecei a atender de graça uma galera para eu pegar, ver se era aquilo que eu gostaria de fazer, ver se eu era boa naquilo, ver se meu método dava certo. E quando o método deu certo, eu sei fazer isso, eu já estou capacitada, bora lá. Aí deu aquele pan, sabe assim? Porque eu não sabia fazer marketing, eu não sabia vender, eu não sabia cobrar, eu não sabia estruturar meu negócio, eu não sabia... Eu fazia muito bem o que eu fazia, mas empreender, como tu falou, é um mundo
à parte. E muitas vezes essa liberdade cobra um preço, porque eu vou falar pra ti que tem dias que eu penso, mas tem saudade de ter um gerente aqui para me dizer, faz isso aí, pronto, porque eu era uma pessoa que eu voltava para casa e olha, eu sempre fui muito comprometida, meu trabalho sempre foi muito importante para mim, mas eu voltava para casa e, como tu disse, eu deixava meu papel de funcionária lá, tirava meu boné, botava lá e voltava para casa e descansava. Olha, dá para contar nos dedos situações nas quais eu vim para casa nervosa por causa do serviço. Eu realmente desligava. E depois que eu virei empreendedora, isso não acontece mais. Né? Então, essa liberdade também causa esse ônus, assim. Mas a gente tem que entender o que traz felicidade pra gente. Porque a felicidade, como a gente estava falando ali, ela é efêmera. A gente tem momentos de felicidade. Então, gente, não existe uma felicidade concreta, né? Existem momentos felizes e momentos não tão felizes, né? Se a gente fosse feliz, pensa no momento que tu foi super feliz. Assim, tipo assim, o dia do meu casamento. Feliz, 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 feliz. Se eu casasse todo dia, não ia ser tão feliz assim. Tu entende? Então, sabe aquela coisa assim, vou filosofar agora, só existe luz na escuridão, sabe aquela coisa? A gente tem que entender que esses momentos de, puxa vida, eu tenho que fazer isso aqui que eu não gosto tanto, mas, isso aqui vai fazer eu fazer aquilo ali, né? Quando eu vejo, por exemplo, quando eu acabo um processo de mentoria, uma pessoa me diz, eu não sabia que esse mundo era possível. Eu não sabia que era possível me ver ou ver minha carreira desse jeito. Isso pra mim é demais. É um momento de felicidade muito grande. Mas até chegar nesse momento, tem um monte de perrengue que a gente passa e que faz parte. Eu já tive profissionais que me procuraram e disseram isso. Na verdade, eu queria... eu não queria, assim, trabalhar muito e eu não queria meio me incomodar. Aí eu tive que dizer, mas então tu quer um hobby, tu não quer um trabalho, né? Tu vai pintar, vai bordar, ou ganhar na Mega Sena, alguma coisa assim. Porque o trabalho, ele não é um hobby. Ele é realmente uma coisa séria a qual a gente se compromete. E trabalho, sucesso no trabalho, exige disciplina. Eu sei que eu tô passando pro outro bloco aqui já. Mas tu toca num ponto que eu tenho refletido muito. E tu sabe que nós passamos por esse último ano. Eu, por exemplo, até postei aqui, eu passei o ano de 2020 todo trabalhando em home office. Então, tu pensa, eu sempre fui uma mulher, e os guris davam risada de mim porque eu me maquiava e usava salto alto dentro de casa. Eu só dava uma controlada ali para não importunar os vizinhos. Mas quando tinha live, eu me arrumava como se eu estivesse no escritório. Mas o que eu quero te dizer, e ainda assim a minha produtividade baixou, a concentração baixa, porque aquilo era muito novo, né? E daí passou o ano de 2020 e voltamos para o escritório físico, né? Embora os atendimentos ainda não, enfim, em razão do decreto, mas voltei. Eu tenho um horário para sair de casa, me arrumo, sair de casa, venho para o lugar que é só para trabalhar. E ainda assim eu vejo que se tu não tiver os teus processos, eu digo não processo judicial, tá? Mas os teus processos gerenciais, eu não sei como é que se chamou, a forma como tu vai fazer a tua rotina, as coisas, né? A tua rotina, se tu não tiver uma rotina. E eu tenho uma menina que eu sigo, a Cal Ferronato, que ela fala uma frase que é a maior verdade. A pessoa que diz que não quer ter rotina tem uma vida de merda. Tem uma vida de merda. E é verdade, sabe por quê? Porque tu não tem como tu lograr qualquer êxito se tu não colocar disciplina na tua vida, se tu não colocar a rotina. E eu falo isso, e eu sou uma pessoa que eu engordei mais de 20 quilos, não só na pandemia, mas durante um bom tempo. E durante um bom tempo eu acreditava nessa vida do morango, que eu poderia fazer muita coisa, que eu não precisaria fazer as coisas que eu não gostava de fazer, sabe? É uma frustração prontinha, né? Embaladinha. Essa. E pior, e essa palavra frustração, então, se fecha quando tu
daí tu sai daquele mundo ideal de como que seria ter o teu próprio escritório, o teu próprio negócio, a tua própria loja, a tua própria indústria, não sei, né? Quantas pessoas estão aqui nos assistindo, mas quando tu vai para aquele lugar que tu almejou tanto e tu vê que não é isso, que se tu não incorporar os teus processos, se tu não colocar uma rotina, né? E se tu não se apaixonar por esse processo. O Fê brinca muito comigo que ele diz que eu sou um furacão, porque, e a minha mãe também uma vez ela falou que eu tenho uma vivência muito forte na igreja que nós frequentamos, que não é evangélica, é uma igreja que é de outra origem. Outra hora eu conto para vocês. Mas o porquê que eu sou muito fanática com as coisas. Eu sou fanática pela advocacia, eu sou fanática pela minha fé, eu sou fanática pelas pessoas. Porque eu não achei outro jeito de fazer as coisas darem certo se eu não me apaixonar pelo processo, sabe? Por exemplo, agora eu tô nessa luta contra a balança. Eu sou fanática pela minha dieta, eu sou fanática pelos meus exercícios físicos, porque eu não achei outro jeito de que se tu não, de fato, tu não aprender a associar a dor. E daí a gente entra em outro bloco, né? Porque nós somos movidos pela dor e pelo prazer. Qual é a associação que tu tá fazendo com a dor e qual é a associação que tu tá fazendo com o prazer? Eu sempre fui uma pessoa que eu amo comer. Eu amo comer. Olha, qualquer coisa. A única coisa que eu acho que eu não gosto, e é por uma questão de infância, é aquelas dobradinhas que o pessoal faz mocotó, mas esses dias até mocotó eu comi. E eu vou dizer pra ti, Eu gosto. a dor que eu sinto, a dor que eu sinto de não poder usar uma roupa, ou a dor que eu sinto de olhar e ver e sentir vergonha do meu corpo, sabe? Ou a dor que eu sinto de não ter um resultado positivo em alguma coisa que eu sei que eu não me entreguei é maior. Só que antes de ler este homem aqui, eu não tinha a ideia de o quanto a gente tem o poder de associar a dor e o prazer a determinadas coisas. E a comida está muito vinculada a isso, né? Mas o que eu quis te dizer de tudo isso é que é muito acertado e é por isso que trabalhos como o teu, Paty, é de suma importância para a gente que está trabalhando de forma autônoma, para que a gente tenha processos, né? E eu te falei, quando a gente conversou a respeito da consultoria, que eu acho que meu maior objetivo é ser organizada a ponto de não me sentir sufocada com os meus compromissos. E, acima de tudo, aprender a dizer não de uma forma estratégica. Hoje, eu gostaria de ver as lives de todos os meus amigos, de prestigiar todo mundo, de certa forma, apoiar todo mundo. Mas o tempo é tão escasso que se tu não selecionar, olha, eu vou olhar aquela live porque me ajuda, porque vai contribuir para a minha profissão, vou participar desse evento, vou aceitar tomar um café com a amiga, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ficar um pouquinho mais de tempo trabalhando. Se a gente não tiver uma clareza para onde que tá, aonde que se quer chegar, é muito fácil se perder, né? E eu acho que tu deve ouvir muito isso quando o pessoal sai da faculdade. Porque tu tem o teu objetivo de vida ali, né? Tu só sobrevive e pensa em se formar. Só o que tu faz. Come, dorme, toma banho e faculdade. E quando a gente sai da faculdade, a gente fica, parece que flutuando, né? Não sabe para onde ir. E daí tu, melhor do que ninguém, vem e me fala do poder das metas. Né? Na verdade, assim, a gente ter um objetivo claro, saber qual que é o objetivo da gente. A imensa maioria das pessoas, e sinceramente, eu, antes de trabalhar com isso também, não tinha uma meta clara. Quando eu digo que eu trago estratégia, que eu sou estrategista de carreira, é exatamente isso. Mas aonde tu quer chegar? O que tu quer ser? O que vai te trazer essa felicidade? Ou melhor, como tu disse, o meu jeito de lidar com as coisas é se entregando 100%. Se eu não me entrego 100%, não dá certo. Então, descobrindo qual é o jeito da pessoa, qual é a rotina que faz sentido para a pessoa. Então, objetivos claros, mas que estejam ligados ao valor da gente, sabe? Porque a gente vive numa sociedade hoje em dia...
Porque assim, a falta de persistência, a procrastinação, a própria desorganização, muitas vezes elas vêm aí camufladas, quando na verdade o real problema é algo que não está linkado com o nosso valor. E aí a gente não vai para frente com aquilo. Daqui a pouco tem uma oportunidade de trabalho que me falaram para empreender um negócio e tal, papapá, que era show de bola. Mas, gente, eu não consigo, eu procrastino, eu não me esforço, eu não consigo ter disciplina. Bom, mas será que tu é tudo isso mesmo? Ou será que tem alguma coisa que te incomoda nessa situação? E aí tu não quer, inconscientemente tu não quer fazer aquilo, tu não quer ter sucesso naquilo, porque tu não quer continuar naquele lugar. Então, assim, saber os seus valores, o que faz sentido para a pessoa, e aí construir esses objetivos claros para manter essa persistência, para manter essa rotina, para encontrar essa felicidade, que mesmo efêmera vale a pena e façam que a gente seja realmente feliz, né? Inclusive sabendo que faz parte aí os momentos não tão bons, Sim. né? Mas tudo isso faz parte de uma construção de carreira. Se a gente entrar numa carreira dizendo, agora... Eu lembro quando eu era pequena, tô falando pequena mesmo, assim. Eu queria ser pediatra, porque eu adorava, provavelmente eu adorava meu pediatra e aquilo era pra mim sucesso, né? E aí eu dizia médica de nenê, eu queria ser médica de nenê. E eu me lembro claramente, assim, falando com uma tia minha, que é como se fosse minha mãe, até chamo ela de mãe porque ela me criou bastante tempo, enquanto minha mãe e meu pai trabalhavam fora. Eu lembro vividamente de uma conversa assim que a gente teve, e aí ela me disse, o que tu quer fazer, Patrícia? E eu disse, eu vou ser médica de nenê, e aí vai ser assim, ó, eu vou fazer uma clínica de médica de nenê, e aí eu vou trabalhar, e depois eu vou abrir outra clínica de médica de nenê, e aí eu vou trabalhar. Tipo assim, eu não... E aí o sucesso pra mim era muito fácil, era muito simples e pronto. E infelizmente... E aí eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequena mesmo. Mas eu encontro pessoas de 25, 30, 35, 40 anos que estão vivendo esse mundo do morango como eu da clínica do médico de Bebeto, entendeu? Eu vou fazer e vou acontecer, aí eu vou fazer esse meu curso online, aí eu vou vender 1 trilhão de reais e vai dar tudo certo e tal. Mas a pessoa não tem nem preparação, não tem experiência, não tem nada para chegar lá. Então, assim, de novo, não tem um objetivo claro, não sabe como chegar lá e talvez aquilo não esteja ligado com os valores dela. Por isso tem tanta gente fazendo coisa que não gosta, infeliz, sem perspectiva, se sentindo desconectado do seu trabalho, porque talvez não pensou suficientemente nisso tudo, né? E para saber o que faz sentido para si. Pois é. Mas tu sabe, Paty, que eu até pontuei ele para quando a gente falou de alguns tópicos para conversar sobre essa questão da relação entre gratidão e sensação de insatisfação. E eu vejo que, eu não sei, eu não acredito, eu não sou muito ligada nessas questões de horóscopo, até não entendo muito, mas eu sei que o pessoal fala, eu sou sagitariana e o pessoal fala que o sagitariano ele é muito infiel com pessoas e situações, e o que não é verdade, sabe? Pelo menos para mim não, eu sou super fiel, não, porque eu resolvi como é que eu posso dizer? Eu resolvi algumas questões que são importantes para mim. Por exemplo, eu sempre tive o sonho de ter minha família. Eu acho, né, pelo menos que tudo indica que nesse ponto eu achei uma pessoa que de fato, né, me provoque vontade de construir isso com ele. E hoje toda a minha energia é voltada para a minha vida profissional, porque eu sei que os meus sonhos que envolvem outras questões que não são profissionais também precisam que eu tenha condições de bancar aquela vida que eu quero ter, né? Uhum. E eu fico vendo também que nós sabemos que tem muitas pessoas que dizem, eu estou fazendo isso pelo dinheiro porque eu não gosto, porque eu não quero estar aqui, porque eu tenho raiva de quem está, porque está sempre naquela insatisfação, assim. E daí eu relaciono o perigo dessa sensação de insatisfação. E eu falei de mim porque eu queria dar o exemplo disso. Eu sempre fico me questionando muito o porquê que eu estudo tanto, sabe?
e coisas que não são também só relacionadas ao direito. Eu estudo outras coisas. E essa busca pelo conhecimento, eu tenho cada vez mais buscado colocar em prática para não se tornar uma busca por si só. Porque talvez essa característica do signo da infidelidade, na verdade, não é infidelidade, é uma insatisfação com a tua realidade, sabe? Muitas vezes as pessoas são insatisfeitas e elas acham que a insatisfação está no relacionamento, por isso que elas ficam buscando casos extraconjugais, ou enfim. Mas aí, quando não é a situação, por exemplo, eu não tenho isso comigo. Se eu não quero estar com uma pessoa, eu não estou e daí eu vou buscar outra. Mas enquanto eu estou, sou fiel. Mas com relação ao trabalho, da gente ficar sempre nessa busca do querer mais, aprender mais, saber mais, tu não acha que daqui a pouco pode ter uma relação com essa insatisfação? E também essa questão da gratidão, né? Se eu hoje sou advogada e tenho condições financeiras, principalmente de fazer cursos, de viajar, né? Quando dava, de viajar para aprender algo novo, ou de ter uma vida que me permita conhecer outras coisas que eu não conhecia antes, eu também tenho que exercer a gratidão de saber, ou de repente, quando eu estava lá no escritório grande, que eu queria ter o meu, eu saber, não, esse dinheiro aqui é o que me sustenta, é a ponte que vai fazer com que eu chegue naquele meu objetivo, sabe? Então eu sempre procuro sopesar assim, me tomando por base. Então, eu preciso exercer a gratidão, saber que tudo que eu tenho hoje, tudo, absolutamente tudo, advém da advocacia, e de muitas coisas que eu não gosto de fazer, né, ou que quando eu estava lá trabalhando de funcionária eu era obrigada a fazer, e também de cuidar até que ponto essa busca não é uma sensação de insatisfação, né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que está muito relacionado isso, né? A gente aprender a agradecer e não se acomodar, mas também não ter esse sentimento de insatisfação todo o tempo. Vai chegar um momento que tu vai dizer, não, eu sou tranquila com essa vida que eu tenho, mas eu sempre querer buscar mais. O que pode ser positivo, mas pode ser negativo também. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Eu entendo que, voltando ali, que tu falou da dor e do prazer, né? Esses são motivos de tomada de decisão. Então, algumas pessoas tomam uma decisão quando elas veem uma oportunidade. Tipo, eu posso ser muito mais feliz, eu posso ganhar muito mais, eu posso conseguir meu objetivo nessa outra profissão ou nessa outra carreira. Uma pessoa que toma uma atitude assim, ela busca o prazer. E assim, quando a gente fala busca o prazer, não estamos falando de uma coisa que... Sexual. Não. Não é estamos falando assim, uma pessoa egoísta, ou né? Sim. Não é essa a questão, tá? Realmente ela busca uma oportunidade, foge da dor ou busca o prazer, é só uma forma de falar, mais teórica, digamos assim. Sim. Mas ela toma decisões baseadas na oportunidade que ela vê. Uma pessoa que foge da dor é uma pessoa que pode ter tido 1 zilhão de oportunidades de negócio, pode ter visto 1 milhão de pessoas convidando ela para uma sociedade ou oportunidade de outro lugar para trabalho, e ela nunca saiu de lá. Mas chega um momento que tem um gestor que ela não suporta, ou de repente lá ela estava indo sempre lá no sistema prisional e não estava aguentando aquilo, e aí ela resolve trocar de áreas, trocar de carreira, trocar de lugar de trabalho. Essa pessoa foge da dor. Nenhuma das duas opções é errada, nenhuma é melhor do que a outra, mas cada um de nós tem um sistema interno e único de tomada de decisão. Então é importante que a pessoa entenda, será que eu tomo minhas decisões baseadas na procura do prazer, vendo as oportunidades que eu tenho, ou para fugir de uma dor, porque eu não quero mais sofrer como eu estou sofrendo agora. Isso é, como a gente falou no início, é olhar para dentro e entender como é que é a nossa tomada de decisão para poder tomar melhores decisões, né? Sabe que vou deixar tu concluir só para fazer uma observação. Pode concluir.
Não, na verdade, agora eu ia entrar, tendo explicado isso, porque eu acho que tem tudo a ver com a insatisfação, daqui a pouco, se a pessoa, realmente, a insatisfação é um motor aí, um trampolim para que realmente a pessoa tome uma decisão, muitas vezes, né? A mudança geralmente vem de algum tipo de insatisfação. Mesmo que seja buscando prazer. Eu não estou satisfeita aqui porque eu acho que eu posso ganhar mais lá, então eu vou ganhar mais lá. Né? Então, geralmente a gente muda quando existe algum tipo de insatisfação. Como tu falou ali, engordei e tal, chegou um momento, tu engordou e estava feliz e não estava pensando nisso, chegou um momento em que ele te incomodou. Me incomodou. Então, incomodou, até que agora eu não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa. Que eu vejo que tu posta várias coisas na academia e tal, papá. Então, tô fazendo alguma coisa e quero mudar isso. Show de bola. Tá? Só que o que eu explico muito nas minhas mentorias, tá? Primeiro, voltando ao objetivo, eu preciso saber onde eu quero chegar. Daqui a pouco eu quero empreender, daqui a pouco eu quero ganhar tantos R$ 1.000 por mês, daqui a pouco eu quero trabalhar numa empresa tal, num escritório tal, né? Eu posso ter esse objetivo lá. E aí aquilo pode ser, sim, uma fonte de inspiração, de motivação, de transformação, para eu me movimentar, né? Isso não necessariamente está fazendo de mim uma pessoa ingrata pelo que eu tenho hoje, e muito menos tem que me causar um sofrimento por onde eu estou agora. Isso que as pessoas não entendem. Parece que se eu não quero ficar nesse lugar onde eu estou, por exemplo, eu não quero mais ficar nesse escritório, eu quero botar o meu próprio negócio. Show! Mas, como a gente falou lá em outro bloco, a gente precisa de uma pá de coisa para fazer um negócio dar certo. Então, enquanto eu estou me estruturando, enquanto eu estou criando meu lastro financeiro, enquanto eu estou fazendo aqui meus cursos, me qualificando, fazendo meu networking, enfim, por que não agradecer, né? Usando essa questão da gratidão, se tu quer usar, que são vários prismas, né, para se olhar a mesma coisa, ou aproveitar ao máximo onde eu estou hoje, porque isso vai trazer o quê? Felicidade, leveza, resultado, competência, porque a felicidade, já tem estudos também que dizem, tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala sobre isso, né? Que pessoas produtivas têm até 31% ou 37%, pessoas felizes são até 31% ou 37% mais produtivas. Agora não me lembro exatamente do número, mas a gente é mais produtivo quando a gente está mais feliz. E por que não, mesmo que não seja o que eu quero fazer para o resto da vida, que nunca é? Eu não sei se eu quero fazer o que eu faço hoje pro resto da vida. Eu tenho 38 anos, né? Mas parece que a gente tem essa decisão final. Agora eu vou escolher isso aqui e a minha decisão final. Então a gente se aprisiona. A gente escolhe se aprisionar e ser infeliz por aquela nossa... Porque se não der certo, ou se qualquer coisinha não sair exatamente como eu imaginei, eu me frustro. Então a minha dica para as pessoas em relação a isso é: tenha um objetivo, tenha uma estrutura, tenha uma estratégia para sua carreira, saiba o que você gostaria de fazer, mesmo que seja para longo prazo, para que o longo prazo vire curto, porque, por exemplo, eu, Patrícia, precisei aí de 3 anos praticamente, desde que eu pensei, acho que eu podia trabalhar com isso, começar a estudar, começar a me preparar para ir fazer a minha migração de carreira. Imagina se eu nunca tivesse pensado, puxa, mas eu queria fazer isso. Eu ia estar até hoje lá trabalhando. Não tem uma clareza, né? Então, o objetivo lá do futuro nunca viria para o presente, porque eu não iria ir ao encontro dele. Então, tem esse objetivo. Mas entenda que aonde você está hoje, exatamente como tu falou, Rê, pode ser um degrau, uma peça que precisa para tu chegar lá. E é tu que vai botar isso no teu... É tu que vai fazer isso, tu entendeu? Qual é o meu objetivo onde eu estou hoje? E é muito importante também, eu acho que casa muito com o objetivo do desafio, é também compreender que durante muito tempo a gente usa alguns recursos financeiros e eu nunca fui muito ligada nessas questões. Eu fui ter roupa de grife, alguma coisa de grife, assim, que são poucas, depois que eu comecei a trabalhar. Eu nunca exigi isso da minha família. Mas a gente tem que entender, e eu acho que, de certa forma, eu tenho muitos erros, mas isso foi algo positivo, que eu sempre tive uma clareza de que eu sempre usei o meu dinheiro para o meu crescimento.
tanto pessoal quanto profissional, sabe? Eu acho que isso se coaduna muito com isso que tu está falando. Bom, se eu estou insatisfeita com o meu trabalho, por exemplo, daqui a pouco eu não quero mais ser advogada, eu quero ser juíza, digamos. Se eu estou insatisfeita com isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu compro uma bolsa de 10 mil reais ou eu pago o curso de 10 mil reais? Eu eu troco de carro ou eu faço uma consultoria, um coach para aprender a estudar para concurso público, né? Então, essas decisões, e o Tony Robbins fala muito isso, né? Nós somos fruto das decisões diárias que nós tomamos, né? Tanto das decisões boas quanto das decisões ruins. E eu acho que só para encerrar também, que eu não quero ocupar muito teu tempo e te agradecer de coração, porque isso é um tema que a gente pode ficar falando, né? Que uma coisa puxa a outra e a gente poderia ficar horas falando. Mas eu acredito que a gente ter consciência de certos aspectos sobre a inteligência emocional faz com que a gente também largue esse chicote que a mulherada está sempre na mão, né? E especialmente nisso que tu falou, saiba se preparar para chegar lá. Saiba onde quer chegar para se preparar. Saiba onde quer chegar para se preparar e para ver o que precisa ser feito, mas, e é o que eu digo muito para as gurias, ninguém motiva vocês a assumirem casos ou situações que vocês não estejam preparadas, mas também a perfeição é inatingível e é aquilo que a gente fala sempre, né? Nós, as mulheres, temos essa peculiaridade, por isso que tem muitas pessoas que gostam muito de trabalhar com time feminino, porque a mulher ela tem mais esse feeling, ela é mais observadora muitas vezes, né? E tem muito essa questão do perfeccionismo, mas até que ponto isso é positivo, né? Porque a gente estuda, trabalha, e a gente tem que também olhar, se comparar, mas aí a comparação é consigo própria, né? Não é com a Patrícia. Imagina, eu não tenho como me comparar o que tu sabes sobre comportamento. Se eu soubesse, eu estudo sobre isso, mas eu quero me comparar contigo, eu não sei nada. Mas qual era a Renata 5 anos atrás? O que a Renata sabia sobre comportamento? O que a Renata de hoje sabe? A régua da comparação é com nós mesmos. Para chegar ao ponto dessa mulher entender que ela sim, ela pode migrar para outra carreira, pode nichar a advocacia dela, né? Que as coisas exatamente perfeitas também é uma utopia, né, Paty? Eu acho que o teu trabalho também fala muito sobre isso, né? Tu aprender a se conhecer a ponto de não ficar nessa tortura durante muito tempo, né? Na verdade, vamos filosofar de novo, né? O que é estar preparada? Quando que a gente vai estar preparado? Porque, vamos lá, um bolo. Digamos que todos nós fôssemos bolos. Quando que um bolo está preparado? Né? Quando tu já fez toda a parte ali, misturou farinha, misturou ovo, eu sou péssima para bolo, mas vamos lá, aí botou no forno, o bolo cresceu, não batumou, não nada, e aí tá pronto. Quando é que tá pronto? Quando tá pronto para comer, quando acabou aquele processo. Se a gente pensar isso na nossa vida, quando que a gente vai estar preparada? Quando for para a terra dos pés junto, tu entendeu? Porque a gente está sempre melhorando, a gente está sempre aprendendo. E mais, se a gente não se expõe, se a gente não entende, ok, eu tenho capacitação técnica para fazer isso aqui, porque eu entendo que a gente não pode se botar aí em lugares que a gente não tem capacitação técnica, né? Nosso comprometimento, nossa responsabilidade com a nossa marca pessoal, aí tem que ser sempre show de bola. Mas, por exemplo, Patrícia, tá? Será que eu sei tudo sobre desenvolvimento humano? Não sei. Será que eu sei todas as ferramentas de desenvolvimento humano? Não sei. Será que eu sei todas as técnicas de... Não sei. Isso faz de mim um cocô de profissional? Não faz. A gente tem que largar o chicote, como tu disse, entender se eu tenho essa capacidade e sim aprender a dar a cara para bater, aprender a ter experiência, porque é a experiência que deixa
com que a gente faz com que a gente seja um profissional robusto, um profissional capacitado. Aquele negócio que mar calmo não faz bom marinheiro, é mais ou menos por aí, né? Os momentos que eu mais cresci profissionalmente eram momentos que talvez eu tive que me virar, que eu tive que aprender coisas novas, que eu tive que ir atrás de soluções. E isso só acontece porque para aquilo exatamente eu não estava preparada. O perfeccionismo é essa utopia de que a gente é que nem um bolo que vai estar pronto e que não falta mais nada. E muitas pessoas são paralisadas, né, Rê? Não vão atrás dos seus sonhos, não buscam uma promoção. E as mulheres têm muito isso, né? Estava até gravando uma chamada para o curso hoje e falando, né, que o LinkedIn, inclusive, fez aí um estudo, entre muitos, né, com as mulheres, que as mulheres, se não tem 100% dos requisitos para as vagas, elas vão lá, elas olham as vagas e não se candidatam para as vagas. E muitas vezes, talvez elas fossem super capacitadas, mas elas nem se candidatam, porque elas não se acham capazes, porque não são perfeitas, porque não está enrolado ali com o laço prontinho. Então, muito cuidado com isso, assim. Tem que se perguntar, eu sou capaz de fazer isso? Eu tenho capacitação técnica suficiente para fazer isso? Mas talvez tu não faça o mais perfeito possível, mas tu vai chegar lá. Mas só se tu te der direito de aprender, de errar, né? De fracassar algumas vezes, inclusive, porque isso tudo faz parte da dor do crescimento. Opa, desculpe, bati aqui. Exatamente. Como a gente já falou. Imagina, é isso aí, Paty. Eu acho que, eu disse para o pessoal, olha, se agendem, coloquem o sininho da live, porque nós temos muito que aprender contigo. Eu quero te agradecer de coração a tua disponibilidade, sabe? Eu amo te ver assim de batom vermelho, e ela disse que ia botar batom vermelho em minha homenagem. Não, Rosinha. Eu adoro. Só para não dizer que eu não vim com nada vermelho, ó, vim com um brinquinho vermelho. Mas o que eu quero te dizer é que eu te acho uma profissional incrível, uma mulher, um ser humano incrível, uma profissional muito competente. E eu vou amar passar esses dias contigo no teu curso. E quero também que o pessoal entre na bio da Patrícia, faça as inscrições, que realmente vale muito a pena. Tá, Paty? Muito obrigada de coração. E a semana que vem eu estarei no teu perfil, né? Sim. A semana que vem a gente vai falar sobre mulheres em negociação, porque no meu perfil cada semana eu tô trazendo a gente falou primeiro, né, sobre as inseguranças das mulheres. Essa semana a gente está falando aí sobre liderança feminina. E na semana que vem a gente vai falar sobre mulheres em negociação, que muita gente acha que não tem nada a ver, e isso é que não tem nada a ver. Né? Então a gente vai tá falando aí. E só para explicar do mini curso, né, já que tu falou, vai ser um curso, de novo, gratuito, não vai ter nenhuma venda, não vou vender nada. É realmente para poder dar um presente para as mulheres, para falar sobre 3 temas que são ligados à insegurança, que é o medo da exposição, né? Na verdade o receio, a insegurança de se expor, as frustrações que a gente tem, e os medos que a gente tem, medo do julgamento do outro, medo de errar, muita coisa que a gente falou aqui, inclusive, né? Então, a gente, na semana que vem, as inscrições estão abertas, tá no link na minha bio ali, no patriciasouza.carreiras. É só se inscrever, tem que se inscrever porque não vai ser aqui pelo Instagram. Então, só quem tiver inscrito vai receber o link das aulas mesmo. E aí as aulas começam na segunda-feira, mas elas vão ser gravadas, a pessoa pode assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser, até o dia 31, que vão ficar liberadas aí, que o mini curso vai ficar liberado. Então, eu estou preparando com bastante carinho para poder trazer uma coisa bem legal. Muito obrigada, Paty. Eu vou encerrar, vou salvar essa live também no IGTV e no canal do YouTube. Muito obrigada, viu? A gente segue se falando. Beijão. Tá bom, beijo, tchau, tchau.